Bem-vindos ao último episódio do primeiro trimestre de 2026 do programa Descomplicando a Lição. Queremos saudar a todos os nossos amigos, espectadores desse programa que nos prestigiaram durante 13 semanas. É nosso privilégio poder estar com essa pleiade de professores e de alunos da Escola Sabatina que se interessam pela Palavra de Deus e, portanto, estão construindo um caminho de sucesso em relação à plenitude espiritual que nós estudamos durante esse trimestre. Nós passamos 3 meses, ou seja, 13 semanas estudando 2 cartas, Filipenses e Colossenses. Se eu tivesse que resumir o que nós estudamos aqui em 2 frases sobre essas 2 cartas, sobre Filipenses seria o seguinte: em Filipenses, Paulo está ensinando que a nossa felicidade, a nossa estabilidade como cristãos não depende das circunstâncias. Foi isso que nós estudamos. E em Colossenses, Paulo está dizendo que a nossa permanência em Cristo e somente nele é suficiente. Não é necessário nenhuma outra situação, nenhuma outra forma, porque Cristo é suficiente. Esse é o recado. E nesta semana, nós estamos fechando o livro de Colossenses com a ideia de que nós temos que permanecer em Cristo, porque essa é a ideia que está lá em Filipenses. Agora, em Colossenses, nós temos que permanecer nele, ele é suficiente. Paulo, em Colossenses, mostra a grande obra de Cristo, no sentido de que ele completa todas as coisas. Nós não precisamos de mais nenhuma regra, não é Cristo e mais alguma coisa. Colossenses está dizendo, permaneçam nele. E este é o assunto específico do última semana, último estudo nesse primeiro trimestre. Paulo está advertindo, dentro do estudo que estamos fazendo, que nós devemos permanecer na vontade de Deus, que é expressa em Cristo, tá certo? Nós já vimos aqui, em muitas sessões, toda a experiência de Cristo, como a encarnação de Cristo foi importante, como a intenção do céu era mostrar fisicamente todos aqueles conceitos espirituais que eram necessários ser entendidos, porque são esses conceitos espirituais que governam o mundo físico. Então Jesus demonstra isso fisicamente. Ele era Deus encarnado, ele não era só uma ideia, era uma pessoa que interagia com todas as outras, era Deus conosco, Emmanuel. Então agora que nós entendemos claramente muitas discussões que são, às vezes, discussões que não são muito úteis sobre o fazer isto ou fazer aquilo. Paulo está demonstrando, vocês têm que permanecer em Cristo. E nesta lição especificamente nós vamos entender um pouco melhor como é essa necessidade de permanecer em Cristo. A figura que abre a lição dessa semana, vejam bem, quero chamar sua atenção para a árvore que está aqui. Ela parece uma árvore vazia, seca, mas na verdade não é. Os corações são pessoas que entraram e conseguiram consolidar-se no sistema celeste, que são os conceitos espirituais que foram estudados durante esse trimestre.
E a árvore que parece seca, na verdade, está explicando para a gente que estar em Deus, permanecer nele, ter os princípios morais do reino de Deus em nós, não depende de aparência. Vai depender, se olharem direito a figura, por trás dessa árvore, o cenário é a Bíblia aberta com os ensinamentos que estão aqui por trás desse cenário. Ou seja, a aparência da árvore de secura, na verdade, é uma aparência que não deve ser vista de qualquer jeito. Na verdade, ela está cheia de corações, ou seja, cheia de vidas transformadas, porque o enraizamento dessa árvore está na palavra de Deus. E isso quer dizer, permaneçam na vontade de Deus e vocês serão vitoriosos. O verso para ser memorizado e aplicado é 1 Tessalonicenses 5,18. Apesar de nós estarmos estudando Colossenses, mas o entendimento, o ponto de partida para o estudo dessa semana está em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, estejam enraizados nele e vocês vão entender que aparências são aparências. Não devemos analisar as coisas, não são as circunstâncias, não são os cenários que dizem sobre o que é o reino de Deus, o que são as pessoas nesse reino. Então, a premissa de hoje é um trecho da meditação matinal olhando para o alto de 2 de fevereiro. Nós estamos estudando essa semana sobre permanecer em Deus. E esse trecho vai nos dizer, é a premissa, a base do nosso raciocínio, como é que é permanecer em Deus. Então venham comigo aqui. Da Babilônia era naquela época o maior reino do mundo. Deus permitiu que Daniel e seus companheiros fossem levados cativos para que conduzissem o rei e nobres de Babilônia ao conhecimento a seu respeito, o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Não sabeis em que posição podeis ser colocados. Deus pode usar-vos como usou a Daniel para levar o conhecimento da verdade aos poderosos da terra. Deus está relacionado com os fios da nossa existência. Ele conhece todo o pensamento do coração, cada ato da vida. Portanto, lutai para viverdes em harmonia com Ele. Buscai alcançar um elevado padrão. E aqui está o que é permanecer em Deus. Já é um ponto de partida importante. Nós estamos no mundo igual Daniel e os companheiros estavam na sede do governo da Babilônia, para mostrar ao mundo o verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Essa é a questão. Portanto, temos que permanecer nele. E com essa noção, vamos abrir o estudo e vamos ver o que a lição dessa semana qual é o fio condutor do raciocínio que o autor quer que nós percorramos no estudo dessa semana. Maduro e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Esse é o eixo. Como é que eu alcanço maturidade e convicção plena em toda a vontade de Deus? Este tema está desdobrado na lição em 3 subassuntos. Missão, que envolve trabalho em equipe, ou seja, a plenitude e a convicção da vontade de Deus exige, como no reino de Deus nós já vimos, o reino de Deus é extremamente relacional, exige que nós trabalhemos em equipe. Se entendermos a necessidade disso, nós vamos partir para entender que é no trabalho em equipe que
a perfeição e a plenitude vão surgir. E nós vamos estudar como é que nós alcançamos isto. E, finalmente, se alcançamos perfeição e plenitude, que advertências nós vamos encontrar em Colossenses para permanecer nessa posição e não voltar a pensar como o mundo? Ou seja, que advertências Paulo está nos mostrando sobre possibilidade de voltar ao materialismo, que é exatamente isto que nos prende a esse mundo e que nos envolve na nossa autossuficiência, a nossa luta, no grande conflito contra Deus. É uma lição muito esclarecedora, porque nós vimos num crescendo de coisas, estudando como que a ética de um filho de Deus, vivendo no mundo, mas com a mentalidade de um cidadão celeste. E agora, no finalzinho da lição, nós vamos ver como é que eu faço para manter essa ligação com o céu e não voltar a pensar como mundano. Vamos abrir, então, a lição. E, novamente, esses 3 assuntos são os assuntos que o autor coloca no auxiliar do professor. Ou seja, o professor precisa perseguir a lógica que o autor da lição está colocando, porque senão vai haver deriva de objetivos em relação ao que o autor quer que a comunidade entenda sobre o ensino que está sendo ministrado. Então, seguindo o auxiliar da lição, o primeiro assunto é missão e envolve trabalho em equipe. O contexto aqui é o seguinte: em Colossenses, permanecer na vontade de Deus não é um sentimento místico, nem apenas saber qual carreira escolher. É ficar estável dentro do projeto de Deus revelado em Cristo. De modo que a vida, o que é a vida? Pensamentos, ética, relações e esperança, esta vida seja moldada por esta realidade, ou seja, a realidade de estar estável dentro do projeto de Deus. E não por filosofias concorrentes, pressões culturais ou regras humanas. Então, voltando à premissa, a estabilidade de Daniel e os companheiros diante das pressões culturais, ela precisa ser estudada, porque nós vamos permanecer na vontade de Deus estudando a vida dessas pessoas. E é por isso que esses exemplos estão na Bíblia. A vontade de Deus tem um resultado visível, que é maturidade e firmeza. E Paulo vai mostrar como é que se permanece na vontade de Deus, descrevendo 3 movimentos que estão sugeridos em todo o livro de Colossenses, mas especificamente nas últimas lições que nós estudamos. Nós vamos aqui ver como há uma ratificação daquilo tudo que foi estudado anteriormente. Esses 3 movimentos começam com conhecimento que vira vida, que foi o estudo das 2 últimas lições. Então, ser cheio do conhecimento da vontade de Deus não é acumular informação. E esse é o nosso problema. Nós vamos para a escola sabatina, o professor lá fala, acumula informação, mas nós não traduzimos isso em ética e comportamento. Nós não saímos da nossa unidade com a intenção de agora eu vou mudar do jeito como eu estava, daqui para frente eu vou atuar de acordo com aquilo que eu aprendi. E essa é a dificuldade da escola sabatina, porque nem sempre os professores conseguem traduzir isso em comportamento. Os assuntos que são estudados nem sempre são traduzidos para comportamentos. E isso é a desilusão das pessoas, e elas não vão para a escola sabatina porque não vê aplicabilidade na sua vida. Então, olhem aqui comigo, o que está acontecendo aqui.
eu não vou só acumular informação, mas eu vou conhecer de fato o modo que Deus exige de mim como sendo a dignidade no reino dele. O fruto eu preciso formar um caráter compatível com os ideais do céu. Esse caráter vai produzir em mim boas obras. Lembrem que o caráter está ligado à alma, né? A alma é que comanda o corpo. Então, se eu tenho um caráter formado em relação às coisas celestiais, vamos recapitular um pouquinho tudo aquilo que já estudamos. Olhem as coisas do céu. Se vocês estão nascidos ressuscitaram com Jesus após o batismo, olhem as coisas do céu, busquem as coisas do alto, formem um caráter que é compatível com a expectativa celestial. Isto vai fazer com que nós tenhamos boas obras, ou seja, vai gerar em nós um sentimento de gratidão e uma expectativa de perseverança. Então, o primeiro movimento é conhecimento que vira vida. O segundo movimento é mentalidade do alto. Aquilo que nós acabamos de dizer. Permanecer na vontade de Deus inclui treinar o foco. Não deixar a mente ser governada pelo sistema mundano, que é traduzido em paixões, status, competição, vaidade, mas pelo Cristo ressuscitado. Está claro? E o terceiro movimento é a nova ética relacional, ou seja, como é que eu, mesmo estando num mundo cuja filosofia é a competição, portanto eu não me relaciono, como é que eu, cidadão do Reino dos Céus, nesse ambiente, me mantenho estável? A vontade de Deus se torna concreta quando eu uso de misericórdia, humildade, mansidão e perdão. Colossenses 3, 12 e 13. Quando o amor é utilizado como a cola do vínculo, ou o vínculo da perfeição, e é a paz regendo o meu coração. É a palavra de Cristo habitando ricamente em mim. É a sabedoria no falar com os de fora e a fidelidade no lar e no trabalho. Esse pedaço aqui, esse parágrafo que está na tela, é o resumo de Colossenses. Mas é o resumo dos estudos todas as lições desse trimestre. É esse trecho aqui. Se puderem estudar um pouquinho mais sobre isso, vai ser muito útil para a sua vida. Colossenses é uma das cartas em que dá para ver o trabalho em rede, quase como um mapa. Não só porque Paulo ensina, mas pelo modo como ele opera. Então aqui nós vamos ter uma demonstração, a partir do trabalho de Paulo, como deve ser o nosso trabalho para que o mundo conheça Deus. Então, a igreja aparece como uma rede de comunidades conectadas. Colossos, Laodiceia e Herápolis formam um circuito regional. Isso transparece ou está refletido na organização da própria igreja. Nós temos na nomenclatura da igreja o que se chama de distrito. Não são várias igrejas que têm um pastor como cabeça. Ou seja, é uma rede de comunidades conectadas. As cartas circulam. Paulo manda que Colossenses seja lida em Laodiceia e que os de Colossenses, melhor dizendo, leiam o que Paulo escreve para Laodiceia. E não é isso que nós temos nesses distritos? Literatura circulando? Então aqui é como um networking apostólico.
palavra networking quer dizer trabalhando em rede. Unidade doutrinária e pastoral por meio de circulação de ensino, notícias e correções. Não é assim que funciona a sua igreja, a sua comunidade? Você tem lá um pastor, você tem literatura, cada departamento da igreja tem o seu conjunto de literaturas, ou seja, você tem um corpo, um networking apostólico funcionando, uma unidade doutrinária, e as notícias e as correções circulam. Há na igreja 2 vídeos que são apresentados ali, cada sábado. Deve ser na sua igreja a mesma coisa, na minha igreja é assim. Então, na hora do culto, antes do ofertório, a igreja produz um vídeo chamado Provai e Vede. O que é esse vídeo? São milagres que acontecem em vidas de pessoas que estão contemporaneamente convivendo conosco e que servem de estímulo. Se Deus abençoa aquela pessoa, devo pensar que Deus vai abençoar a mim também, que sou membro da mesma comunidade. Então, é uma notícia circulando, é um ensino circulando. Na Escola Sabatina nós temos o informativo, que é novamente, aí já não são histórias tão próximas, são histórias de pessoas que estão em regiões administrativas da igreja, que são chamadas divisões, e que estão às vezes distantes de nós geograficamente, mas que são milagres que ocorrem lá e que servem para estimular a nós outros aqui também a confiarmos em Deus. Então vejam como esse networking funciona na Igreja Adventista. Então, nós temos uma teologia por trás disso. E Paulo discute isso em Colossenses. O corpo bem ligado, ele diz lá em Colossenses 2,19, a imagem que sustenta o trabalho em rede é: o corpo cresce a partir da cabeça que é Cristo, sendo nutrido e unido, ou seja, as juntas e os ligamentos. É uma rede saudável. E uma rede saudável é aquela em que Cristo é o centro, ou seja, onde não há agendas pessoais. Esse é um problema nas igrejas. Há irmãos que se autodeterminam missões. Não foi a igreja que suplicou isso, nem Deus que determinou, que demandou, mas ele acha que é assim, e ele tem uma agenda. E ele não atende à sua comunidade, ele não está como membro da comunidade, ele está como um missionário avulso. Ou seja, se Cristo é o centro, essas agendas, elas precisam ser revistas. Há conexão real, nós não somos ilhas. Há nutrição, doutrina, ensino, encorajamento, a coesão, que é o amor e o vínculo. E isso está traduzido para a igreja atual dessa forma. Nós temos mensageiros que funcionam como pontes, que são pessoas que circulam entre as comunidades levando ensino e encorajamento, que são quem? Os pastores, não é isso? Há plantadores ou intercessores locais, que são pessoas que fazem frentes missionárias, ou seja, são os epáfras, não é? Que vão levando maturidade a outras pessoas. E há também o que está escrito aqui como casas base, que na igreja atual são os pequenos grupos, que além do trabalho comunitário que acontece lá nas reuniões comunitárias, funciona como agregador, catalisador dessa networking, num sentido mais restrito. Ou seja, nesses pequenos grupos, as pessoas são encorajadas a cumprir a vontade de Deus. E o que ocorre também é circulação de conteúdo.
nós temos cartas, nós temos estudos, nós temos planos, e todo esse material impresso, a igreja é riquíssima nessas coisas. No caso brasileiro, nós temos uma casa publicadora com N assuntos publicados, mas outside, ou seja, fora da casa publicadora, existem outros materiais que são publicados. Nós temos uma enorme quantidade, uma enorme biblioteca de ensinamentos que circulam, não é verdade? Então, essa é a aplicação desse networking, dessa teologia de um corpo bem ligado. Agora, se nós estamos trabalhando dessa forma, aqui o autor da lição nos leva a uma reflexão. Como deve ser interpretada a evangelização de grandes centros comerciais no planejamento de Paulo? Qual é a lógica utilizada por ele? Nós estamos em muitas situações na geografia do nosso país, em grandes cidades, e na geografia dos países ao redor do mundo, grandes cidades, né? No Brasil, existem as capitais dos estados, que geralmente são não só concentrações populacionais representativas, mas também são locais de grande miscigenação, porque são centros comerciais. Entendam que isto, se tudo está sob controle, se é Deus quem organiza. Vou abrir aqui um parênteses rápido para explicar uma coisa importante. Eu, estudando o livro de Isaías, descobri que Deus determina o tamanho dos países, determina as pessoas que vão morar nesses países, ele determina quem será o governante e como isso se organiza. Eu fiquei maravilhado de perceber isso no livro de Isaías e me deu uma visão sobre a geopolítica muito diferente da que eu tinha. E Paulo aqui está mostrando um aspecto dessa geopolítica organizada por Deus, utilizando os grandes centros. Venham comigo aqui, porque há uma sabedoria enorme aqui. Em Paulo, a evangelização de grandes centros comerciais não é fascínio pela cidade e nem mera busca de público. É uma estratégia missionária de difusão por redes. Ele pensa como alguém que quer que o evangelho corra pelos caminhos já existentes, que são as rotas, os mercados, diásporas, comunicação. Novamente, abrindo aqui um parênteses, nós aqui em Manaus, na cidade de Manaus, recebemos muita gente de uma diáspora que veio ali do Caribe, do Haiti. Eles tiveram um grande problema lá e tiveram que migrar. E Manaus recebeu muitos haitianos. Ou seja, uma diáspora aconteceu aqui. E eu vou só dar essa informação porque lá para frente do nosso estudo, vocês vão entender como essas grandes cidades funcionam como centros pensados de evangelização. E esses haitianos que chegaram aqui tiveram a oportunidade de entrar em contato com a Igreja Adventista. E muitos deles se converteram. Agora, parte dessa população já migrou para outras regiões geográficas, mesmo dentro do Brasil, e já levaram isso. Ou seja, Manaus serviu como um centro de difusão porque pessoas migraram. Na geopolítica celeste, essas migrações são importantes. Nós vamos ver nas próximas lâminas como é que isso funciona. A lógica central é a seguinte, e Paulo tenta explicar isso no livro de Colossenses. Cidades hub. O que é uma cidade hub? É uma cidade que concentra para distribuir. Quem conhece a linguagem eletrônica, né, desses aparatos modernos de computação, de TI, né, tecnologia da informação, sabe o que é um hub, né? Ele concentra a informação para distribuir. Então, essas cidades são hubs para alcançar regiões satélites.
E vejam aqui a estratégia de Paulo, como ela vai funcionar para nós entendermos a estratégia de Deus atual. Paulo tende a plantar o evangelho em cidades que funcionavam como nós no mundo grego-romano. Elas eram portos, capitais provinciais, entroncamentos de estradas, centros de formação e comércio. Então nós temos aqui algumas grandes cidades, ou cidades hub, como Corinto, Éfeso, Tessalônica, Filipos e Antioquia. Qual é o efeito esperado da evangelização utilizando essas cidades? Em Éfeso, o ensino se espalha de tal modo que todos os habitantes da Ásia ouviram falar a palavra. Isso está descrito em Atos capítulo 19. Não porque Paulo visitou todas as aldeias, mas porque Éfeso, que era um grande centro comercial, se tornou um hub para o evangelho. Então, em Tessalônica, a igreja torna-se um modelo e ressoa para além da cidade. Nós temos aqui Éfeso e Tessalônica, dois grandes centros comerciais. Então, Paulo mira o centro não por elitismo, não porque ali estava a grande concentração de pessoas bem postas, com muito prestígio, muito dinheiro, muita autoridade. Não era essa a questão. É porque, a partir desses centros, uma vez evangelizados, por capilaridade, eles ganhariam cidades secundárias. Ou seja, ganhando um nó, ganhando um hub, vai alcançar, por capilaridade, a malha. Está claro? Então, centros comerciais são misturadores de pessoas e de ideias. Porque ali há diversidade étnica e linguística, o que vai facilitar que pessoas que se convertem por estarem nesses centros voltem para as suas origens e levem o evangelho de volta às suas cidades de origem. A mobilidade constante, ou seja, mercadores, visitantes, peregrinos, e que essas pessoas ficam expostas ao debate religioso e intelectual. Então, o evangelho é testado também nessas circunstâncias. E Paulo, então, sabe que o evangelho precisa encarar o coração cultural do mundo, não apenas as periferias. E isso tem uma lógica. O método é típico. Uma sinagoga, ou seja, um grande centro, nós estamos chamando isso centro de influência agora, não é? Que são as igrejas, deveriam ser grandes centros de influência. Uma sinagoga que vai atingir um público ampliado, não é só o judeu. Vocês viram ali, os grandes centros têm uma mobilidade enorme de pessoas entrando e saindo, e pessoas de todos os matizes sociais. Então, isso vai fazer com que nas cidades menores surjam casas-igrejas. Portanto, vai aparecer uma liderança local. Esse método está explodido abaixo aqui, o padrão de Paulo. Como é que começa? Na sinagoga, onde há escrituras e pessoas tementes a Deus entre os gentios. Então, por causa da sinagoga, o evangelho avança para espaços públicos. Odiernamente, nós fazemos séries evangelísticas, não é? E ainda utilizando toda a tecnologia que está aí à nossa volta, nós utilizamos as mídias sociais, até mesmo uma TV nós temos, não é? Então, é a partir da sinagoga que o evangelho ganha espaços públicos e vai formar comunidades domésticas.
igrejas casa, ou seja, redes relacionais, e vai estabelecer lideranças locais e seguir adiante. Então, esta lógica que é discutida em Colossenses diz que Paulo não quer dependência missionária de uma única pessoa, mas ele quer que hajam multiplicadores autóctones. É importante isso, meus irmãos, porque um multiplicador autóctone, ele vai compreender a mentalidade daquelas pessoas da sua própria sociedade, da sua própria cultura. E é mais fácil, eu não diria o convencimento, mas a demonstração lógica de tudo aquilo que aprenderam, usando a própria cultura. Jesus usava muito isso, não é? Ele usava as parábolas que, na verdade, era lançar mão da cultura local, para que as pessoas entendessem situações espirituais. E nada como um local para fazer isso, não é verdade? Muito bem. Então, há uma ligação direta em Colossenses. Colossos foi fruto indireto de um hub. Nós sabemos que foi Epáfras que assistiu Paulo em Éfeso e de lá, de Éfeso, ele levou o evangelho para Colossos. Então, isso é uma estratégia em ação. Um centro forte, que era Éfeso, que forma líderes que evangelizarão cidades menores. Então, mais do que só Epáfras, outros líderes foram formados. Então, o Vale do Lico, que era formado por 3 cidades, Colossos, Laodiceia e Herápolis, foi evangelizado a partir de Éfeso. Eu fiquei, ao estudar essa lição, pensando na cidade de Manaus. E a pergunta que eu fiz foi, Manaus é um hub para o evangelho? Sim, sem dúvida. E há dentro da cidade de Manaus igrejas que são hubs. A igreja onde eu estou é um hub. Minha igreja já produziu entre 11 e 15 novas comunidades, novas igrejas. É um hub. Ou seja, ela tem uma concentração de pessoas que podem liderar e a partir dessas pessoas vão se formando novas comunidades. Por capilaridade, é o networking. Paulo evangeliza grandes centros comerciais porque são hubs de influência e circulação, onde ele pode formar comunidades maduras e líderes. E então o evangelho se espalha pela própria rede social, econômica e cultural do império. Vejam aqui a estratégia paulina. E a igreja atualmente está utilizando isso fortemente, evangelizando grandes centros, com a expectativa de que esses grandes centros, por possuírem uma circulação enorme de pessoas, por capilaridade, atinjam cidades ao redor do mundo. Muito bem. Se nós entendemos esta primeira parte, esse primeiro assunto, qual é o primeiro assunto? A missão envolve trabalho em equipe, tá certo? Agora nós vamos ver como esse trabalho fará com que nós alcancemos perfeição e plenitude. Eu fiquei encantado de ouvir de uma pessoa muito sábia a seguinte frase: perfeição é inatingível, mas a Bíblia diz que nós podemos encontrá-la. Mas essa pessoa disse uma outra coisa, que é bem interessante: perfeição é inatingível, mas ao persegui-la, você vai alcançar a excelência. Mesmo que ela não seja atingível, você alcança a excelência. É no caminho da perfeição que você alcança a excelência. Eu achei interessante esse pensamento.
Mas a Bíblia diz que nós podemos encontrar a perfeição e a plenitude. Em Colossos, a igreja está em conexão. E a igreja está ligada verticalmente a Cristo, que é o cabeça, e costurada horizontalmente em amor, de modo que a vida do corpo flua. E o que isso quer dizer na prática, né? No dia a dia, né? No pragmatismo, o que isso quer dizer? Doutrina que vai produzir caráter e que vai, por sua vez, produzir cuidado mútuo, portanto, cumprimento de missão. Porque no reino de Deus, qual é a missão? Eu vou construir o meu semelhante. Eu vou possibilitar crescimento do meu semelhante. Essa é a missão de cada um de nós. Então, Paulo descreve essa conexão com imagens práticas e bem concretas. Professores, agora é a hora de discutir com seus alunos como é que a sua comunidade vai agir para atingir perfeição e plenitude. Venham comigo aqui, ó. Corpo e cabeça. A igreja só cresce a partir da cabeça, sendo nutrida e ligada por juntas e ligamentos. Ou seja, nós estamos na escola sabatina, não é isso? Nós temos a escola sabatina como sendo a tradução do que a cabeça pensa, que é Cristo. Depois, nós vamos ter corações ligados, ou seja, tecidos, ligados em amor. Paulo quer que os crentes tenham corações consolidados e unidos em amor. Porque o que a cabeça pensa, o corpo realiza. Não é assim? Se o sistema de Deus é um sistema de cooperação, os membros terão que trabalhar em cooperação. Então se forma uma rede. E esta rede é entre igrejas e líderes. Então aqui nós temos Paulo mostrando que Colossos, Laodiceia e Hierápolis aparecem como circuito real de apoio. E as cartas deveriam circular entre comunidades, que é o que há na nossa igreja. Nós temos literatura circulando nas comunidades. Então, a comunhão prática significa, como o sistema é um sistema de amor, né, um sistema de cooperação, na prática é utilização do perdão, a promoção da paz, a palavra sendo estudada de forma uniforme. Por isso a escola sabatina, percebam isso, meus caros. Cânticos e gratidão. Porque uma vez que eu entendo o sistema de Deus, eu vou ter um estado mental de euforia e gratidão, porque eu entendi a minha dependência. E nesse caso, nós temos então a infraestrutura da unidade, ou seja, perfeição e plenitude. Essa questão que acabamos de ver vai necessitar da anulação da moralidade antiga, ou seja, a velha vida, que se não for retirada, ela vai provocar rachaduras no corpo. Então, o que é a velha vida? Impureza sexual, paixões desordenadas, avareza, e isso Paulo chama de idolatria. Tanto paixões como impureza sexual, como avareza, são idolatrias. Essas coisas criam segredos, criam vergonha, manipulação, perda de confiança. E é bom que se entenda que confiança é a cola comunitária. Ou seja, o sistema de Deus é um sistema criado para que nós tenhamos confiança uns nos outros, porque senão não é possível essa unidade. Estarmos na árvore da figura que abre a lição, dentro do sistema de Deus e unidos
na seiva, que é o amor. Está claro isso? Então, precisamos anular a moralidade antiga. Se isso está feito, ainda há um outro perigo, uma segunda coisa que precisa ser evitada. E qual é? A falta de oração e a perda, né, do foco na missão. A igreja se fecha e endurece se não há oração e missão. Paulo insiste: perseverar em oração com gratidão, intercessão e portas abertas para a palavra, sabedoria com os de fora e boa comunicação. Então, quando a oração e missão enfraquecem, a energia da igreja costuma migrar para disputas internas. Eu tenho presenciado ao longo da minha experiência como adventista muitas vezes essa situação ocorrendo. E em Colossenses, Paulo está dizendo: evitem isso. Então, em Colossenses, maturidade não é tempo de igreja, nem ausência de conflitos. É plenitude / inteireza em Cristo. Se isso aqui parece difícil de entender, leiam comigo aqui o que está no quadro aqui. Uma vida estável, bem enraizada. O que é plenitude e inteireza? É entendimento sólido do Evangelho. Plenitude. E caráter coerente com a nova humanidade. Inteireza. Está claro isso? Então, maturidade, ou seja, plenitude e perfeição, é ser completo em Cristo, não avançado fora dele. Por que ser completo em Cristo? Porque Cristo foi o homem que viveu plenitude e inteireza em Deus. Ele é o nosso modelo. Então, o alvo de Paulo é apresentar todo homem perfeito, ou seja, maduro em Cristo. E Paulo determina isso. Ele diz: copiem a mim, imitem a mim, porque eu estou imitando Cristo. Ou seja, nós vamos chegar à maturidade no momento em que nós estivermos com plenitude e inteireza. Maturidade, em Colossenses, é chegar à inteireza que Cristo produz e não buscar algo a mais, que são regras, visões. Estudamos nas lições anteriores, na antepenúltima e penúltima lição, esses assuntos foram trazidos à baila. Não é buscar algo a mais, não é buscar visões, ascetismo, que nós já vimos que são aquelas regras que fazem com que o sujeito se sinta superior aos outros, porque cumpre. É um fariseu perfeito, é ou não é? Então, mas, como se Cristo, se eu vou atrás dessas regras, eu me coloco como se Cristo não fosse suficiente, não fosse pleno. Qual é o sinal que eu posso observar da aquisição da maturidade? Cristo permanece a cabeça. Então, a pessoa não vive de modas espirituais. O que são as modas espirituais? Regras, visões, ascetismo, novas ideias que surgem. São todas modas espirituais. Então, maturidade é conhecimento que vira vida e fruto. Irmãos, aqui está a hora da aplicação prática de tudo que nós estamos vendo. Paulo ora para que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, para andarem de modo digno, frutificando, crescendo no conhecimento de Deus. Em Colossenses, maturidade é igual doutrina mais ética mais fruto. Essa equação, ela é traduzida em boas obras, perseverança, gratidão e força interior. Então, professores, ao chegar no final do trimestre, nós estamos na última lição,
seria bom uma pequena discussão para ver se os alunos já estão com esta equação de 3 membros na sua vida, se eles já percebem isso, se já produzem boas obras. O que são as boas obras? Numa palavra, restabelecimento de relações, crescimento, o não olhar para mim mesmo, mas o cuidado com o meu próximo. Boas obras. E qual é o sinal de que a maturidade está acontecendo? A verdade produz caráter, não só debate. Esse é o problema da escola sabatina, volto a dizer. Nós só debatemos, não formamos caráter. Então, em Colossenses 3, Paulo nos mostra que maturidade se prova no cotidiano. Maturidade em Colossenses é a inteireza produzida por Cristo, que é convicção firme, mente protegida de falsos acréscimos. Nós já estudamos isso nas lições anteriores, que eram os falsos acréscimos, caráter transformado e relações unidas pelo amor. Isto é o resultado de uma vida frutífera e sábia. Ou seja, a maturidade está aqui. Ela é isso aqui, exatamente isso aqui. Então, nós precisamos entender o eixo que Paulo apresenta em Colossenses. Maturidade é igual Cristo formado no centro da pessoa e no centro da igreja, que é o corpo. Paulo chama isso de mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Por que ele chama de mistério? Nós já aqui discutimos isso. Mistério é aquilo que só alguns sabem. Então, o mundo não sabe disso. O mundo não conhece isto que nós estamos aqui estudando em Filipenses e Colossenses. Por isso é um mistério. Então, Cristo deixa de ser apenas doutrina correta e se torna princípio interno. Um princípio é sempre um agente que governa. Então, Cristo vai governar a mente, que é aquilo que você considera verdadeiro. Cristo vai governar o coração, que é aquilo que você ama. Ele vai governar a vontade, que é aquilo que você escolhe, ou seja, a sua alma. Ele vai regular, vai governar as relações, como você trata as pessoas, e vai mostrar qual é a missão. Ou seja, ele vai administrar, ele vai governar a missão. E o que é a missão? A questão pela qual você vive. Então, o eixo de maturidade vai fazer com que os crentes passem a discernir entre sabedoria humana e Cristo. Vejam bem isso aqui. Essa frase é importante porque, a partir daqui, nós vamos para o terceiro assunto da lição dessa semana, que é agora são as advertências para que o discernimento entre sabedoria humana e Cristo seja mantido. Então, em Paulo, no mundo, nós estamos no mundo, mas não do mundo. Isso significa viver dentro das estruturas normais da sociedade, trabalho, família, cidade, leis, cultura, porém, com outra fonte de identidade, outra fonte de valores e de lealdade, que é Cristo e seu reino. Como é que eu mantenho isso? Você está no mundo, portanto, é uma presença real, você é útil e é responsável, você trabalha e tem uma vida comum, porém, você vai valorizar as coisas que são de cima e vai ter uma vida produtiva e vai produzir um testemunho público que é muito diferente do que o mundo produz.
E esse testemunho, ele se cristaliza, ele se materializa através de relações com os não crentes. Paulo diz que sair completamente do contato seria impossível. Então, nós vamos ter que conviver com uma cidadania e com uma ordem, que são a ordem civil do local onde nós estamos, e ele reconhece que nós temos autoridades e temos deveres, mas nós não podemos perder a nossa ligação com a nossa pátria definitiva, que é a pátria celestial. Essa é a discussão que está sendo travada aqui. Então, como é que eu não perco essa ligação? São as advertências que ele coloca no final da carta de Colossenses. Ele diz que nós estamos aqui, nós temos uma missão no cotidiano e nós devemos nos adaptar culturalmente, mas sem trair o evangelho para alcançar pessoas. Está claro isso? Nós não temos que ser assimilados pelo comportamento do mundo. Nós é que temos que influenciar o mundo. Então, Daniel fez isso na corte da Babilônia. Ele influenciou muito. Influenciou, inclusive, Nabucodonosor. Os irmãos estão lembrados. Depois, Dario, mas quase no final da vida dele. Qual é a ideia? O cristão não é ilha, mas é sal e luz no tecido real da vida. Aqui está a grande ciência. Então, como é que eu vou fazer para que eu não seja assimilado pela cultura do mundo? Então, o não ser do mundo, em Paulo, é principalmente identidade e transformação, nova cidadania. Nossa pátria está nos céus. Novamente, não vos conformeis, mas transformai-vos. Nova direção de vida. Buscai as coisas do alto. Novo senhorio. Você não pertence a si mesmo. A ideia de Paulo é que você pode viver em qualquer cultura, mas não deixa a cultura definir o que é verdade, bem, beleza e propósito. Então, no mundo, o que nós temos? Quando surgir uma escolha cultural, profissional ou social, pergunte. Porque como é que eu posso discernir na prática que eu não estou sendo assimilado pelo materialismo mundano? Então, ele sugere aqui testes. Assim, como é que eu posso me colocar, né? Como é que eu posso discernir se eu estou diante de escolhas culturais, profissionais, sociais? Ele diz, pergunte, isso compromete, ou melhor, isso compete com o senhorio de Cristo? É o primeiro teste. Isso me conforma ao século ou me transforma? É o segundo teste. Isso fortalece a igreja e o meu testemunho para os de fora? Então, se a resposta desses 3 testes for sim, para conformar, competir, enfraquecer, você está ficando do mundo. Você está sendo assimilado pelo mundo. Mas se a resposta for sim, para servir, testemunhar e obedecer, você está no mundo do jeito certo. Então, olha aqui, professores, prestem atenção no que está sendo proposto por Paulo aqui. Um teste para ver se eu consigo discernir na prática se eu estou mantendo a minha ligação com a cultura celeste ou estou sendo assimilado pela cultura mundana. Então, aqui, ele vai mostrar ou analisar como nós somos tentados ou podemos ser assimilados pela cultura mundana
até sem perceber. E ele fala de uma palavra aqui que não é muito usual no nosso dia a dia: concupiscência. A palavra concupiscência quer dizer desejo desordenado. E ele usa também a palavra materialismo, ou seja, vida orientada ao ter como fim. E concupiscência e materialismo se conectam com o motor interno do sistema mundano, que é o sistema externo a nós. A concupiscência é a força que puxa. O materialismo é a cultura ou a mentalidade que organiza a vida para satisfazer essa força. Nós estamos aqui diante de uma orientação lógica importante que é discutida em Colossenses. Como é que eu sou assimilado? Eu preciso entender isto, porque há conceitos aqui que são importantes nós entendermos. O que é concupiscência, desejo desordenado, e o que é materialismo. E ele, nessa carta aos Colossenses, se nós formos atrás das noções que estão nas entrelinhas, nós vamos chegar a uma situação um pouco mais profunda sobre o entendimento desses conceitos. Venham comigo aqui. Na linguagem bíblica, concupiscência, muitas vezes, a palavra grega usada é epitímia, ou seja, cobiça, desejo intenso. É apetite interno que sai do lugar, passa a querer algo bom fora do tempo e fora da medida, ou algo mal como se fosse bom. Tiago descreve, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e depois de tentado pela própria cobiça, dá a luz ao pecado. Nós estamos aqui vendo Paulo mostrando como é que a assimilação em relação ao pensamento mundano ocorre. Então, o materialismo, que é a outra forma, né, de você ser assimilado, é quando a pessoa passa a tratar bens, conforto, status, consumo e segurança material como o centro que dá sentido e identidade, mesmo que a pessoa admita que ainda crê em Deus. Essas duas situações, a concupiscência e o materialismo, elas estão na igreja. Eu não diria, meus caros, que nós estamos imunes a isso. Geralmente não estamos. Nós temos desejos desordenados e nós temos o materialismo como nossa meta. Se eu perguntar inadvertidamente para alguém na igreja o que você acha que é uma pessoa bem-sucedida, ela vai dizer: tem um bom emprego, tem uma boa casa, tem um bom carro, pode fazer viagens, pode chamar os amigos para festas, tem uma vida tranquila. Esse é o materialismo. Agora, qual é a ponte bíblica mais direta contra essas coisas? A Bíblia chama concupiscência, que é a cobiça, de idolatria. Paulo faz a ligação sem rodeios. Ele diz: fazei morrer a concupiscência, ou a cobiça, que é idolatria. Nenhum avarento dentro do povo de Deus, porque isso também é idolatria. Quando o desejo por coisas materiais ou pelo que elas simbolizam governa o coração, a pessoa troca de Deus. E isso é a raiz do materialismo, né? Ou seja, é o materialismo enraizado. Como é que a concupiscência vira materialismo? Porque ter desejos não é o problema. O problema é o desejo desordenado. E quando o desejo é desordenado, nós vamos tentar fazer qualquer coisa para obter aquilo.
Então, o desordenamento do desejo é que é o problema. E quando é que isto se torna, vira materialismo? Pensem em uma cadeia bem simples. E aqui está novamente o pulo do gato. Aqui está a sequência lógica, porque Paulo está nos advertindo contra o materialismo, que é o oposto de tudo aquilo que nós estudamos, que é o sistema de Deus, a preocupação com o outro, reatamento de ligações que foram perdidas, não é? A convivência fraterna, e concupiscência e materialismo são o contrário disso. Então, e aqui está uma sequência lógica que isso está sendo analisado na carta dos Colossenses, aos Colossenses, de como a concupiscência leva ao materialismo. Ele diz, carência / ansiedade interior. O que é isso? Medo, vazio, necessidade de aprovação. Esses são os tipos de carência ou de ansiedade que nós carregamos. Se isso está em nós, vejam bem, professores, tenham um pouco de paciência aqui, porque aqui está uma ciência enorme. É esse tipo de carência porque Jesus não nos completa, está claro? Então nós precisamos de outra segurança, precisamos de Cristo mais alguma coisa. Se essa carência está nos alimentando, ou nós não encontramos completude porque temos carência, gera concupiscência. Então, o raciocínio é, se eu tiver alguma coisa a mais, se eu tiver X, aí eu vou estar bem, a carência vai desaparecer. Então, eu passo para a compra, para a posse. E isso me dá a noção de que eu estou no controle. E isso vira a solução espiritual. Vejam bem isso aqui. Forma-se uma mentalidade. Qual é a mentalidade? A vida é igual a acumular, proteger, ostentar, consumir. Desafortunadamente, não é isso que nós vemos nas nossas comunidades? Sinceramente, é isso, não é? Então, isso cristaliza no que a Bíblia chama de materialismo. Um estilo de vida, não só um pecado pontual. Muito importante isso aqui que nós estamos vendo. Se nós queremos estar no reino de Deus, com toda a sua ideologia, nós temos que eliminar qualquer tipo de acidente que nos leve de volta ao mundo onde nós estávamos. Então, Colossenses discute amplamente isso. Então, o materialismo não é só amar o dinheiro, às vezes é mais sutil. Transformar conforto em Deus, ou seja, evitar qualquer sacrifício. Transformar segurança em Deus, ou seja, ansiedade permanente por controle. E transformar imagem, ou seja, status, em Deus. Marca, aparência, reconhecimento e transformar eficiência em Deus. Ou seja, nesse caminho de transformar eficiência em Deus, até a fé vira ferramenta de prosperidade. Por isso Jesus advertiu, a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. E Paulo alerta que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Não porque o dinheiro seja mau, mas porque ele pode virar substituto de confiança. Então estamos terminando um trimestre com uma aula impressionante sobre como permanecer nos critérios do reino de Deus. Que final maravilhoso. 13 semanas estudando sobre ética, sobre como estar pleno em Jesus, aprendendo que nossa felicidade não depende de circunstâncias, não é a concupiscência, não é o materialismo que nos sustenta. 13 semanas sobre isso. E o que será que vai resultar
na experiência de cada um de nós. Nesta semana, esses 3 assuntos, missão, que envolve trabalho em equipe, perfeição, plenitude e advertências contra o materialismo, estão nos temas diários da lição que nós estudamos. O primeiro assunto está na lição de domingo e segunda, lições da evangelização e conexões na igreja. O segundo assunto, perfeição e plenitude, está discutido nos dias terça-feira e quarta-feira, maduros e convictos no mundo, mas não do mundo. E o último assunto, que são advertências contra o materialismo, está na parte de quinta-feira, mensagem à Laodiceia. Esse terceiro assunto diz respeito direto à nossa condição, porque a igreja de Laodiceia, no Apocalipse, representa o povo que está aqui agora. Então, parem para ver isso, parem para estudar isso, parem para meditar sobre isso. O que nós podemos dizer num parágrafo? Vamos usar aqui o próprio autor da lição, o pastor Clinton Vallen, nos aconselhando. Considerando a história do povo de Deus, vemos que os mesmos problemas têm se repetido. Os profetas repreenderam os israelitas por quererem adorar como o mundo e os exortaram a se arrependerem antes que fosse tarde demais. Pastor Clinton falando para a igreja atual. Os problemas são os mesmos. Então, se pegarmos o texto para memorizar, nós vamos encontrar o resumo de tudo que estudamos aqui. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Estudamos durante 13 semanas sobre a vontade de Deus. Muito bem. Vamos à aplicação. Existem apenas 2 lados no conflito e, a menos que escolhamos Cristo, estaremos do lado do mal. Quão crucial é a entrega da vontade a Cristo? Nós estudamos um trimestre sobre como isso é crucial. Novamente, não é? Filipenses, numa frase: minha felicidade não depende das circunstâncias, depende de Cristo. Colossenses, numa frase: Cristo é tudo, Ele é a plenitude, não preciso de mais nenhuma coisa agregada. São as 2 sínteses desses 2 livros. Então, Cristo é essencial. Só que nós estamos num mundo que não nos diz isso. Nós vimos na última parte do estudo dessa semana como o materialismo pode levar à sensação de que a nossa segurança está no status que nós temos, nas coisas que nós possuímos. Essa crença nessas coisas leva à concupiscência. A concupiscência, nós já vimos, é desejo sem controle, porque você tem um déficit de segurança que o mundo diz que só é preenchido, ou seja, a espiritualidade é preenchida por aquisição de bens, por posição, por autoridade, e todo mundo corre em busca disso, o mundo corre em busca disso. Dinheiro e posição. A Bíblia tem uma proposta muito diferente, não é? Muito diferente. Oxalá nós cheguemos agora ao final desse trimestre com a mente bem esclarecida sobre isso. A minha expectativa é que os professores, auxiliados por esse programa, tiveram a oportunidade de dar para os seus alunos noções de como modificar o status quo da sua vida como adventistas. No final do trimestre, o que nós poderíamos fazer para terminar esse trimestre? Se não é pedir a Deus que nos ajude a mudar, que a partir de agora vivamos os ideais do céu como cidadãos cuja identidade e a cidadania
não são desse mundo. Então, eu lhes convido para uma oração. Bondoso Deus, nós somos muito gratos, bom Deus, porque durante 3 meses a sua palavra foi como luz, literalmente, para o nosso caminho. E nesse último assunto, nessa semana, na última semana desse trimestre, nós aprendemos a ficar ancorados na sua vontade. Que isso não seja só um aprendizado intelectual, ou seja, não seja só um acúmulo de informações, mas que passe a fazer parte do nosso sistema de vida, que oriente os nossos passos de forma eficiente e eficaz, de tal maneira que alcancemos a plenitude, conforme a proposta do apóstolo Paulo. Obrigado por esse trimestre, bom Deus, e nos abençoe toda a nossa comunidade, toda a nossa igreja ao redor do mundo, para que vivamos o próximo trimestre mais próximos de tudo isso que estudamos. Essa é a nossa oração, nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Professores, que maravilha, né? Chegamos ao final do trimestre. Eu me sinto um privilegiado por ter estado convosco aí durante 13 semanas, estudando esses assuntos todos. Assim como as lições anteriores, lembrem que eu falei que a lição de Josué me mexeu profundamente, lembram disso? Mas agora eu estou encantado com Paulo. Eu tinha uma ideia da sapiência do apóstolo, mas esse trimestre, entrei em contato direto com o nível de entendimento de Paulo sobre o que é o reino de Deus. Fiquei encantado. Eu espero que nós tenhamos aproveitado juntos. Eu aprendi demais aqui. Claro que para lecionar a gente precisa aprender, não é verdade? Então eu espero que eu tenha contribuído aos professores e aos alunos da Escola Sabatina de tal maneira que eles possam ter uma visão mais forte do que a igreja significa e qual é o meu papel, não é? Qual é a minha posição dentro desse conjunto que se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque nós temos uma missão. Além de descomplicar o Evangelho, a nossa missão é evangelizar o mundo. 3 mensagens angélicas. Nós precisamos... O que é evangelizar o mundo? Fazer com que o mundo convirja ou tenha uma visão de que Deus é Deus. E que, por causa disso, mude o seu olhar sobre a realidade. Espero que Deus nos dê o privilégio de estarmos juntos no próximo trimestre. Então, se Deus permitir, nos vemos nos próximos trimestres, porque nós vamos continuar tentando descomplicar a lição. Até o próximo trimestre.